queridos, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Pastor Santos. Esse é um canal feito para abençoar a sua vida através dos conteúdos da Palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais um episódio. Estamos estudando juntos o livro de Jó e chegamos ao capítulo 20 e 21, dois capítulos que são necessários para a nossa convicção, nosso fortalecimento e a nossa perspectiva de fé. Isso vai te ajudar a ter uma fé inabalável. Então fica conosco do começo até o fim. Já pega a tua Bíblia, teu caderno, tua caneta, para que a gente possa seguir ao estudo de hoje. Antes de mais nada, eu quero que você possa se inscrever aqui nesse canal. Passar por aqui e não se inscrever não é de Deus. Então eu preciso que você possa registrar aqui, se inscrevendo, aperta aqui embaixo, ativa as notificações, comenta bastante e envie esse vídeo para quem você possa enviar. Se você nos ajuda a ter um alcance maior. Capítulo 20 e capítulo 21 de Jó. Esses dois capítulos, esse estudo profundo desses capítulos, fala quando os ímpios prosperam e os justos sofrem. Aos nossos olhos, os olhos humanos, isso parece uma injustiça, mas a gente precisa ter uma perspectiva de fé. Como manter a fé inabalável diante de uma situação como essa, diante de uma realidade como essa. Talvez você que está assistindo aqui conheça alguém, quando a Bíblia se refere a ímpio, pessoas que não têm compromisso com o Senhor, com o Deus da Bíblia, com Jesus de Deus, não tem compromisso com a igreja, e essas pessoas, aos olhos da Bíblia, elas são ímpias. Então a Bíblia, aqui Jó está tratando de uma realidade aos nossos olhos humanos, de que pessoas assim, elas prosperam, enriquecem, constroem famílias. Então, diante de uma realidade assim, como manter uma fé inabalável? Esses dois capítulos são um choque frontal entre a teologia rígida dos amigos de Jó, que fala sobre o ímpio sempre cai rápido, e a realidade crua que Jó aponta. Qual é a realidade que Jó aponta? Os ímpios muitas vezes morrem velhos, morrem tarde demais, e morrem ricos e rodeados de família. Então aqui Jó, ele vem com esse discurso, né? O capítulo 20 é a segunda resposta de Zofar a Jó, e o capítulo 21 é o sétimo discurso de Jó em resposta a Zofar. Então ali é um diálogo entre os dois, né? Um discurso entre os dois, falando sobre fundamentos da fé, sobre realidades aos olhos visíveis. Então Jó aqui destrói a última ilusão da justiça visível nessa vida. E, de alguma maneira, ele nos obriga, estudando esses capítulos, a ancorar a nossa fé exclusivamente na justiça final de Deus. Exatamente onde a fé inabalável nasce de verdade. Sabe, a sua fé, ela não pode nascer daquilo que teus olhos veem. Tua fé precisa nascer daquilo que a palavra de Deus diz. Então, aonde nasce uma fé verdadeira e inabalável é exatamente na justiça de Deus. Porque a justiça dos homens, ela é falha, e você não pode confiar a tua fé na justiça dos homens, você não pode depositar a tua fé na forma que os homens julgam, porque os homens são falhos. Então vamos juntos aqui, versículo por versículo, e aprender os princípios fundamentais para a gente fortalecer a nossa fé. O primeiro deles é o capítulo 20, se você ler do verso 5 ao 29, você vai ver esse discurso de rejeitar a teologia da causa e efeito automático. Essa teologia que diz que existe causa e efeito que são automáticos. Ou seja, quando te disserem você está sofrendo porque pecou, quando essa teologia vem para implantar na sua mente, no seu coração, que esse efeito que você está vivendo é em relação à causa que você cometeu, ou seja, o sofrimento está atrelado diretamente ao pecado, ao erro, você precisa colocar por terra essa realidade, essa injustiça humana, e porque não é bíblico isso. A gente percebe, a gente vê na Bíblia que Deus às vezes trata conosco também nos desertos, nos sofrimentos, nos apertos, nas tempestades. Deus usa essas realidades para nos ensinar. Isso a gente pode enxergar como escola de Deus para nossas vidas. Nem sempre um deserto é uma punição de Deus. Tem desertos que Deus usa como escola para mim e para você, para aperfeiçoar, moldar, fortalecer a nossa fé. Então, quando realidades assim vierem à sua mente, ao seu coração, ou até pessoas usar esse argumento, você precisa responder
você precisa responder como Jó respondeu, mas no capítulo 21, verso 7. Jó dá uma resposta fundamental usando esse argumento e essa visão de futuro. Jó não estava estabelecendo só ali. Jó diz assim: por que então os ímpios vivem? No verso 7 do capítulo 21, Jó deixa claro a razão dos ímpios viverem, que eles podem enriquecer, eles podem viver longos anos na terra, eles podem construir família, mas no final da história é que vai contar. A justiça final é a que prevalece. A justiça de Deus é a que prevalece. Isso precisa estar muito forte em teu coração, porque você pode estar passando por um momento de injustiça humana. Você pode estar sofrendo a causa de uma justiça humana na sua direção. Mas você precisa manter a sua fé inabalável e saber que a justiça final é a que vai prevalecer. Os dias aqui na terra podem ser longos ou podem ser curtos, podem ser prósperos ou podem ser escassos, mas o final é que vai prevalecer. Então, aqui um segundo princípio está no verso 7, já do capítulo 21, que é exatamente que nós devemos encarar a realidade sem maquiar. Jó encara essa realidade dizendo assim: existem ímpios que prosperam, existem pessoas que não têm compromisso com Deus e enriquecem, não têm compromisso nenhum com a igreja do Senhor e constrói sua família e vivem longos anos, veem seus filhos, veem os netos. Existe essa realidade, não tem como a gente mascarar isso dessa realidade existente. Mas aí você precisa entender, mesmo que a pessoa esteja prosperando, fazendo mal, errando ou caminhando por caminhos tortuosos, você precisa guardar o teu coração para a última justiça. Jó diz: porque vivem os ímpios, envelhecem e ainda se tornam poderosos. Mas a palavra de Jó é que a justiça de Deus ela é mais importante e ela vai prevalecer. Verso 30 desse capítulo 21, olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 30 diz assim: os perversos são poupados no dia da calamidade e socorridos no dia da fúria. Esse discurso aqui de Jó é um discurso trazendo uma realidade. Ele não maqueia, ele traz uma realidade aos seus olhos humanos, mas os bastidores das suas palavras fala sobre uma fé inabalável, sabe? Fala sobre uma convicção da eternidade, não momentânea. Essa terra aqui é passageira. Existe uma eternidade que te aguarda e a tua perspectiva precisa estar lá. Aceitar que a justiça plena muitas vezes só vem depois da morte. Isso é um princípio fundamental para nos dar esperança. A gente precisa ter essa convicção que a justiça plena, a justiça verdadeira, muitas vezes só vem depois da morte. É quando a conta chega. Talvez não nessa vida, mas um dia ela chegará. Você pode escrever isso aí: um dia a conta chega. Escreve aí nos comentários: um dia a conta chega. Verso 23 ao 26 desse capítulo 21, a Bíblia diz assim: um morre em prosperidade, confortável e seguro. Um retrato perfeito da boa saúde, em excelente forma e cheio de vigor. Outro morre em amarga pobreza, sem nunca ter experimentado as coisas boas da vida. Ambos, porém, são enterrados no mesmo pó, ambos são comidos pelos mesmos vermes. Já está apresentando aqui um ímpio e um justo. O justo é aquele que tem compromisso com Deus, aquele que serve ao reino de Deus, aquele que tem compromisso com a igreja do Senhor, que já é salvo. E Jó está dizendo: olha, um morre próspero, rico, morre morre aqui, retrato perfeito da boa saúde, excelente forma e cheio de vigor. Porém, o outro que é justo, Jó está falando de um ímpio e está falando do justo. O outro morre em amarga pobreza, sem nunca ter experimentado as coisas boas da vida. Ambos, porém, enterrados no mesmo pó, tá certo? Enterrados no mesmo pó. O que é que ele diz? Comidos pelos mesmos vermes. Qual o princípio aqui? A gente não pode invejar o banquete temporário das pessoas que não têm compromisso com Deus. Você pode invejar a vida de alguém que não tem compromisso com Deus, porque isso te fará estar enfraquecendo a sua fé em Deus. Existem pessoas que caminham, talvez convivem com você, que não têm compromisso, não vão para a igreja, não buscam a Deus no seu dia a dia, não leem a Bíblia, mas elas vivem bem, têm boas casas, bons carros, têm bons salários. Você não pode estar invejando uma realidade como essa. Jó disse: tenha cuidado com isso. Lembre-se, o caixão não tem gaveta. O fim é igual para todos. Não existe gaveta no caixão para levar
os bens dessa terra. Na verdade, todos nós vamos para o mesmo lugar. O corpo volta para o pó. Mas aí, após a morte, é que segue-se o juízo de Deus. E aí é o mais precioso, onde a gente precisa estar com os nossos olhos e a nossa perspectiva. Ainda que nessa terra a gente não viva tudo aquilo que a gente deseja ou sonha, nós iremos viver na eternidade aquilo que a palavra nos promete. Você escreve aí agora nos comentários: eu prefiro o que a palavra me promete. Escreve aí: eu prefiro o que a palavra me promete. Verso 34 desse capítulo 21 diz: como podem suas palavras vazias me consolar? Suas explicações não passam de mentiras. Uau, que poderoso isso aqui, transferir toda a esperança para o juízo final. É isso que eu e você precisamos, transferir toda a esperança para o juízo final. Pare de esperar a justiça perfeita aqui nessa terra. Pare de esperar que as pessoas sejam justas na sua direção. Nem sempre serão. Então espere até o último dia, persevere até o último dia. Não desista agora, ainda que esteja apertado, ainda que seja injusto aos seus olhos. Mas aos olhos de Deus sempre será justo. Então guarda teu coração, não importa o que você está enfrentando. O último dia chegará e ele vai prevalecer sobre a sua vida. Eu desejo que você persevere até o fim, porque após a chegada, você contemplará de uma glória maior. Deus possa te abençoar nesse dia de forma poderosa e você seja mais fortalecido na fé. Espero você nos próximos episódios. Até lá!